A paz do Senhor Jesus, esse é o seu canal Shekinah Web e hoje é mais um dia do Círculo de Oração Online. Antes de meditarmos na palavra, peço para você que está acompanhando esse vídeo, se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar para que outros recebam as mensagens da palavra de Deus. A mensagem de hoje se encontra no livro de Josué. Livro de Josué, você que está aí com a sua Bíblia e deseja acompanhar. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes tem jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe e seu pai, sua mãe, seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Essa mensagem fala acerca de Raabe. Raabe era uma prostituta, diz a palavra do Senhor, de Jericó. Ela habitava em Jericó e Josué, o Senhor havia prometido que o povo, eles iriam conquistar Jericó. Mas era necessário saber quais estratégias ele iria usar contra o povo de Jericó. Então ele enviou 2 homens para espiar Jericó. Enviou 2 espias em Jericó. E quando ele os enviou, eles andaram pela cidade, mas foram descobertos. Descobriram que homens de Israel se encontravam ali. Então eles pediram abrigo, pediram para que Raabe os hospedassem em sua casa. E Raabe hospedou aqueles homens, e quando o exército do rei de Jericó, eles chegaram até sua casa e perguntaram se estavam ali homens de Israel. Ela disse que haviam passado por ali, mas já tinham saído. Isso significa que Raabe, ela protegeu, escondeu aqueles homens de Israel que foram ver aquela terra, que estiveram em Jericó, e ela os escondeu, e isso agradou ao Senhor, porque o Senhor, ele através disso abençoou grandemente a Raabe. Ela teve fé, uma mulher que não era do povo de Israel, uma mulher que pertencia ao povo de Jericó, que serviam outros deuses, adoravam outros deuses, ela tinha outros costumes, e também vivia sua vida como uma prostituta em Jericó. Mas ela já tinha ouvido falar acerca do povo de Israel, muito mais ainda acerca do Deus de Israel, do Deus que estava fazendo sinais e maravilhas em favor do seu povo, o Deus que havia feito com que o seu povo atravessasse o Mar Vermelho, o Deus que havia feito grandes sinais, tirando o seu povo quando os tirou do Egito. O Deus poderoso. Ela tinha ouvido falar
do Deus de Israel. Por todos os lugares se espalhava acerca das maravilhas de Deus. E essa mulher ouviu falar acerca das maravilhas de Deus. Ela não pertencia àquele povo, mas ela admirava ouvir falar acerca do Deus de Israel. E quando aqueles homens chegaram, ela não se importou que eram israelitas que estavam ali. Ela teve fé, teve uma coragem muito grande, escondendo-os na sua casa. Ela os escondeu ali, mesmo sabendo que se fosse descoberta, poderia ser morta ela e toda a sua casa ser destruída pelo que ela estava fazendo. Mas ela confiou no Deus que ela não conhecia, o Deus de Israel, mas que ela tinha ouvido falar das suas maravilhas. A fé, diz a palavra de Deus, vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher ouviu falar, aquela mulher ouviu as histórias, ouviu todos falando acerca do Deus de Israel, porque por todos os lugares todos conheciam, todos já tinham ouvido falar acerca do Deus poderoso de Israel, mas a fé entrou no seu coração através disso, e quando ela os abrigou ali, ela os protegeu para que não fossem levados presos e não fossem mortos. Ela então os guardou, e quando ela disse ao rei que já tinham saído, eles foram procurar aqueles homens e não os encontrando, porque estavam ali abrigados, hospedados na casa de Raabe. E quando eles foram embora, antes de ir embora, de se despedir de Raabe, eles falaram para ela que iriam entrar, conquistar aquela terra. Ela tinha certeza disso, que eles iriam conseguir conquistar a terra de Jericó. Então, relata a palavra do Senhor sobre o fio de escarlate, que eles falaram para que ela colocasse na janela, colocasse em sua casa aquele fio de escarlate. E aquela mulher, ela guardou em seu coração o que eles haviam falado. Eles partiram, saíram dali, mas ela fez o que eles falaram, colocando aquele fio de escarlate. Eles saíram, e quando chegou o tempo que eles sabiam que iriam conquistar Jericó, eles falaram com Josué. E Josué disse a eles: aquela mulher que vos hospedou, guarde, poupe a vida dela e sua família. Através da fé, da grande fé daquela mulher, uma mulher de uma outra nação, de um outro povo, não tinha visto de perto com seus olhos, ela não tinha contemplado as maravilhas de Deus, mas ouviu falar e teve fé. Então essa mulher, ela salvou sua família através da sua fé. Uma mulher que não conhecia o Senhor, não o servia, mas ela teve fé e a sua família foi salva através dela. Porque quando entraram em Jericó, a ordem de Deus era para que todos fossem destruídos, tudo, menos Raabe, a sua casa, a sua família. Eles foram guardados, e ali havia o fio de escarlate que estava em sua casa, o sinal em que teriam os homens de Israel para que ali não destruíssem, para que preservassem a vida daquela mulher. Muitos podem estar agora dizendo: mas já li na Bíblia, já ouvi falar dessa mulher que era uma prostituta, mas Deus não olha para isso. O Senhor, diz a palavra do Senhor, acerca da graça, salvos pela graça. Raabe é uma dessas pessoas que foi salva pela graça, através da sua fé. A sua casa recebeu livramentos, seus pais, seus irmãos, seus familiares
receber o livramento de Deus através da fé daquela mulher. E você que está ouvindo essa mensagem, se você se colocar na presença de Deus através de você, Deus tem poder para salvar, livrar sua casa, sua família. Raabe, ela era, podemos dizer, de uma nação pagã, de um povo que não servia ao verdadeiro Deus, mas ela teve fé. E relata a palavra do Senhor que quando a tiraram de lá, poupando sua vida, a vida da sua família, conquistaram aquele lugar e ela habitou no meio do povo de Israel. Teve uma vida abençoada, se entregando ao Deus de Israel. Ela passou a habitar no meio, é a palavra de Deus quem diz que ela habitou todos os dias de sua vida. Diz assim: assim deu Josué vida à prostituta Raabe, a família de seu pai, a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel. Aquela mulher, ela passou a habitar no meio do povo de Deus, não só habitar, mas servir o Deus que o povo de Israel servia. Ela foi salva pela graça. Deus deu a ela, aquela mulher que muitos até podem criticar, mas Ele deu a ela a oportunidade da salvação porque ela creu, porque ela teve fé ao ponto de colocar em risco sua vida e a vida da sua família. Vamos falar com Deus que possamos ser também mulheres de fé. Você, homem, também que está acompanhando, ser um homem de fé. Vamos clamar a Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, como diz a tua palavra, a salvação, ela vem pela graça, é pela misericórdia. Ó Deus, o Senhor que transformou, e através daquela mulher, daquela prostituta Raabe, o Senhor salvou sua família, porque ela teve grande fé. Fé de colocar em risco sua família, sua própria vida, para salvar servos do Senhor. Ó Deus, e muitas vezes hoje, nem mesmo, Senhor, no meio daqueles que servem a Ti, encontra pessoas dispostas a isso, ó Pai. Ó Deus, que possamos ser também, ó Deus, pessoas cheias de fé e confiança em Ti, meu Deus, instrumento através do qual o Senhor possa livrar nossa casa, nossa família, através de nós. Sim, meu Deus, que através de nós, Senhor, possa proteger, livrando nossa casa, nossa família da destruição, como fez Raabe, através da sua fé. Ela passou por cima de tudo, ela sabia que o rei poderia matá-la, mandar matar sua família, mas ela confiou, mesmo não conhecendo, só ouvindo falar, confiou em Ti, no Deus de Israel, e através dela a salvação chegou, o livramento chegou. Pedimos, ó Pai, a fé, e que sejamos, ó Deus, um canal, um instrumento, sim, ó Deus, para que a nossa família também esteja protegida. Amém e amém, Jesus. Eu me despeço com a paz do Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida. Continue acompanhando as mensagens da palavra de Deus.